Porque agora vamos seguir falando de carnaval, só que de um jeito diferente, viu? É quarta-feira de cinzas, mas ainda a gente vai falar sobre a festa. Só que não é da folia e sim das repercussões políticas. O desfile que o presidente Lula foi homenageado e que teve como enredo no Carnaval Carioca ainda está dando o que falar. O Planalto teme um desgaste com os evangélicos por conta das críticas feitas durante a homenagem ao presidente. O André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes e, é claro, como é que o desfile repercutiu entre os evangélicos, um eleitorado bastante expressivo e que tem, de certa forma, uma certa proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Anelli, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Obrigado novamente, Cássius, boa tarde de novo e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O eleitorado evangélico não reagiu muito bem, principalmente a uma das alas que a Acadêmicos de Niterói apresentou no último domingo, neoconservadores em conserva. Nessa ala estavam, além dos evangélicos, também profissionais de outros campos, como do agronegócio, todos aqueles mais voltados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem mais intimidade, mais aproximação com as políticas e também com o perfil adotado pelo ex-presidente da República. Nesse contexto, o presidente Lula, que tenta uma aproximação especialmente com os evangélicos, tem ficado de certa forma preocupado, principalmente aqui junto a assessores, também pessoas próximas dele no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, enfim, toda a presidência da República, porque trata-se de uma crítica já bem velada, inclusive, a esse público que tem resistência ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, especificamente também ao presidente Lula, e que nesse momento, mesmo assim, foi alvo de críticas da escola de samba. Além disso, a representação, melhor dizendo, de Jair Bolsonaro como um palhaço bozo, se apresentando ali então na Sapucaí, aquele perfil dele mais cômico, já comparando então a um palhaço, também preocupa a presidência da República por conta principalmente da consequência eleitoral que isso pode trazer. A gente relembra que o Partido Novo apresentou na semana passada uma ação tentando impedir essa apresentação da escola de samba. O Tribunal Superior Eleitoral acabou indeferindo essa ação sob o argumento de que não poderia julgar aquilo que ainda não aconteceu, porque poderia caracterizar censura prévia, mas os ministros do TSE ressaltaram que aquela decisão poderia mudar a depender do acontecimento de ilícitos eleitorais. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai ser provocado novamente pela oposição. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, já disse que vai entrar com uma representação, assim como o próprio Partido Novo, que havia entrado com uma representação anteriormente, e tudo isso leva, então, o Palácio do Planalto a ter um clima de apreensão, porque pode, sim, prejudicar a campanha à reeleição do presidente Lula. É muito improvável que haja uma inelegibilidade por conta, então, de um eventual acontecimento de propaganda eleitoral antecipada. Isso é muito raro acontecer, mas o Partido dos Trabalhadores, o PT, teme sim algum tipo de aplicação de multa por parte do TSE e alguma outra penalidade que pode prejudicar a candidatura à reeleição. Então, são esses dois aspectos nesse momento que preocupam o Palácio do Planalto. Primeiro, em relação àquele eleitorado que se sentiu eventualmente ofendido, em especial os evangélicos e também os profissionais do agronegócio que foram ilustrados naquela apresentação da escola de samba como neoconservadores em conserva, em uma lata de conserva, um tom altamente crítico a esse eleitorado e sob o ponto de vista também da justiça eleitoral. Esses dois são os temores, então, nesse momento aqui da presidência da República. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. E olha, gente, uma coisa é fato, o desgaste já foi feito, agora precisa medir qual é o tamanho dele. Se foi muito ou nem tanto e se é possível mitigar isso, se é possível, pelo menos, diminuir essa resistência e essa distância que o presidente Lula tem com este tipo de eleitorado. Zé Maria Trindade, eu quero conversar contigo porque nesses últimos meses, o próprio presidente Lula, ele vinha tentando uma aproximação com os evangélicos. Inclusive, vinha tendo reunião com pastores, recebendo eles no próprio
Palácio da Alvorada. Ele acabou, de certa forma, colocando a música gospel como um patrimônio cultural brasileiro, vinha fazendo acenos importantes, indicou Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, já que o seu Agilson, advogado-geral da União, ele é também evangélico, mas depois deste desfile, que de certa forma acabou atingindo esse eleitorado, que é muito importante numa disputa eleitoral, ficou cada vez mais difícil essa aproximação, Zé. E ataca todos os religiosos, todos os cristãos, né? Esse processo, ele foi discutido muito dentro do governo. A SECOM fez várias e várias reuniões, transmitiu aos ministérios, aos setores de comunicação, preocupação muito grande, inclusive com a participação de ministros, tentou de todas as formas distanciar, mas foi vencida. A SECOM foi vencida. E hoje, deixa eu te falar, a secretaria, né, que tem status de ministério, SECOM, ela é fortíssima. O que o ministro fala, o governo atende, porque é uma linha muito pragmática mesmo para gerar um conceito melhor de governo. E houve várias reuniões, houve tensões e acharam que minimizaram até a participação do governo nesse processo. É bom lembrar que não foi o governo, não foi o presidente Lula e nem seus assessores que elaboraram o samba-enredo, que elaboraram o enredo, as fantasias e tudo mais. Mas a oposição está conseguindo colar no presidente Lula e na equipe do presidente Lula essa decisão. Mas tecnicamente não, mas poderia interferir e dizer, olha, eu não vou participar de algo que possa ferir sensibilidades e crenças religiosas. Ele poderia startar, mas ele não fez, o governo não fez e o presidente Lula não fez. Então, isso está pregando no governo de que esse enredo foi uma criação do governo. A eleição já está polarizada, né? A briga aí é pelo eleitor de centro, o eleitor que não tem aquele ódio nem de um lado e nem de outro. Por outro lado, se criou uma grande preocupação jurídica. O Tribunal Superior Eleitoral é desafiado a usar o mesmo rigor que usou com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. O Alangani, por mais que o governo, de certa forma, queira desvincular sua imagem, fale, afirme que não tem nenhum tipo de envolvimento com o desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula, fica muito difícil desassociar Lula ao que foi mostrado na avenida? Com certeza. Até porque, como a advogada que a gente entrevistou, colocou muito bem, né? Houve ali um vídeo produzido pelo próprio Partido dos Trabalhadores com imagens do destino e depois, né, na internet ali, aquele movimento pessoal de esquerda e tal, mostrando, debochando do pessoal enlatado, né, do conservadorismo enlatado. Só que houve uma reação extremamente negativa. Então, a população brasileira, que é de maioria conservadora, e como o Zé bem colocou, não foi só ali um desrespeito aos evangélicos, foi um desrespeito aos cristãos, ou mesmo pessoas que não são religiosas, mas têm valores conservadores, que valorizam família, propriedade, liberdade, etc., e se sentiram desrespeitadas. E tanto é que se tornou viral uma série de postagens também, pessoal com orgulho, né, mostrando a família dentro ali de uma caneca sendo enlatado ali. Então, eu acho que isso, inclusive, vai virar uma peça publicitária, recortes durante a campanha eleitoral. Foi ruim para o presidente. Ô Fábio Pero, você acredita que o próprio pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro pode se fortalecer ainda mais com os evangélicos e, de certa forma, esse desfile virar um tiro no pé do governo? A bola ficou pingando em favor dele. Concordo nessa última parte com o Alangani. Ontem, eu até participei de uma live à noite. Eu nem sabia que esse seria o tema de hoje, obviamente, mas, para mim, a parte mais crítica do desfile, mais crítica para o presidente Lula administrar a partir de agora desse desfile, era exatamente a desse carro alegórico aí dos conservadores enlatados. Isso foi uma grosseria, foi uma coisa grotesca que me remeteu assim aos tempos toscos aí de campanhas de centro acadêmico e tal, que você pegava lá qualquer coisa em relação ao outro lado e fazia, né, essa espuma, esse barulho todo, mas isso tem uma consequência muito grave. Então, vejam,
Eu acho que do ponto de vista da justiça eleitoral, o máximo que isso vai acabar gerando, talvez algum tipo de advertência, de multa e tal, li ontem pelo menos uns 10 juristas e professores de direito especialistas na área, em direito, em legislação eleitoral. Claro que uma parte disso, uns 30%, acham que isso pode lá na frente gerar algum tipo de problema legal, o presidente da República, mas aí, assim, a maioria bastante consistente acha que não. Até porque, como eu também defendo, não houve o domínio do fato aí em relação à interferência do presidente na temática abordada pela escola. E tanto não houve domínio do fato que aconteceu esse absurdo desse carro alegórico que traz evidente prejuízo à imagem do presidente da República, que tenta, né, nos últimos tempos, a todo instante, uma reaproximação com esse eleitorado, em relação ao qual ele sim foi bastante distante e tem preferência minoritária, notoriamente minoritária, e, obviamente, esse desfile não contribuiu em absolutamente nada. Sobre as questões legais, hoje, eu vi um post lá no Distrito Federal, o PL Mulher, colocou lá na capital federal alguns outdoors com Michele Bolsonaro e Bia Kicis, sei lá, escrito PL e tal, e o texto: fé para construir, amor para transformar. Obviamente o pessoal do PT vai em cima. Lá no Nordeste, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, também distribuiu aí adesivos com Flávio Bolsonaro 2026 e não sei o que, o Nordeste com Flávio, o PT vai em cima disso. Da mesma forma que os partidos de oposição têm todo o direito de também acionarem a justiça eleitoral contra o que foi feito lá na Marquês de Sapucaí. Tá perfeito, isso tudo é do jogo. O que na parte legal me causou mais estranheza foi a ação do Partido Novo antes do desfile. Porque o que eles tentaram é, sim, censura prévia. Como é que você vai impedir uma escola de samba de mostrar um desfile porque tem uma temática de um adversário político? Ora, você não viu o desfile, você não sabe exatamente como, né, quais são os pormenores tratados. Então, a tentativa de proibir a escola de samba de levar esse tema foi, sim, censura prévia. Eles deveriam tirar uma onda agora com o rebaixamento da escola. Talvez isso tenha muito mais efeito do que essa tentativa de ação de força aí. Inclusive, gente, daqui a pouco vai ter o resultado diretamente, né, da Sapucaí, se a Acadêmicos de Niterói vai cair ou não, vai confirmar esse rebaixamento voltando ao grupo de acesso especial. É claro que isso tem uma simbologia muito grande na política, a oposição vai usar isso contra o presidente Lula e aí sim se torna mais um capítulo dessa história. Zé, até pra gente arrebatar esse assunto, eu quero também ver contigo em relação ao próprio público, né, o próprio eleitor evangélico. Há um número muito grande, se eu não me engano, cerca de 30% do eleitor é, pelo menos, evangélico, tem essa proximidade, essa ligação com o bolsonarismo. E o presidente Lula estava querendo, de alguma forma, trazer, pelo menos, aquele eleitor evangélico mais de centro, aquele que não era tão radical. Mas depois, pelo menos, desse desfile, ficou difícil, pelo menos, conseguir uma reaproximação. Ficou difícil de remediar, Zé? O Palácio do Planalto tem pesquisas indicando esta ligação, esta maioria do público evangélico com a direita, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. As explicações são de costumes, né? De pauta de costumes. No meio desse debate político fica ali a imagem de que o PT defende temas que são caros aos evangélicos. Estamos falando aí de valorizar a família, estamos falando aí de aborto, né? Estamos falando aí de outras práticas que o pessoal mais assim ligados à esquerda defende, que os pastores dizem que isso não é próprio de quem é cristão, de quem é evangélico. E não é só evangélico, né? Quem é católico também, católico praticante, não é aquele que diz apenas que eu vou na missa aos domingos, mas o católico também são pautas que defendem. Então, é muito mais profundo.
é muito mais difícil. Esse mapeamento, através de pesquisas, serve para que o presidente elabore, né, a sua fala e o seu programa de governo. Um dos pontos é se aproximar de lideranças evangélicas que não entendem desta forma. Existem lideranças evangélicas que são de esquerda. A própria bancada evangélica no Congresso Nacional tem deputados do PT. A Benedita da Silva é evangélica, por exemplo, né? E é do PT, do Rio de Janeiro. E é uma histórica do PT. Então, o discurso, o posicionamento, tudo isso serve para tentar reduzir um pouco, porque não vai empatar o jogo sobre essa tendência, porque as pautas são muito impróprias para evangélicos, né?